vamos lá. Então, boa noite. A gente deu nome a essa palestra de A Existência de Deus e as Causas da Idolatria. É um tema que a gente estava estudando, que é um pouco correlato àquela história do dilúvio que a gente estava trabalhando no encontro anterior, mas até onde a gente sabe, segundo as próprias escrituras, a idolatria ela começa ali mais ou menos no período do dilúvio, tá? Talvez um pouquinho antes, ou talvez o que é mais provável, segundo alguns os santos padres, depois do dilúvio, com a construção da Torre de Babel. A Torre de Babel é o grande arquétipo ali, o grande acontecimento que figura e condensa todos os outros fenômenos de idolatria que existem, que é quando os homens, orientados por um certo rei lá, que era da descendência de Cã, resolvem erguer uma torre que poderia ser visível de qualquer ponto da terra, que chegasse até os céus, e que caso Deus enviasse algum outro dilúvio, o dilúvio não seria capaz de cobrir essa torre. Então, a princípio, ela deveria ser maior do que a maior das montanhas, né? E começam então de algum modo a cultuar essa grande obra das mãos humanas. Então, ali é como se fosse, considerado por São Tomás de Aquino, por exemplo, como sendo o primeiro fato, a primeira idolatria humana. Isso do ponto de vista histórico. Mas o que a gente vai trabalhar aqui hoje, o que eu vou tentar explicar aqui hoje, é o conceito de idolatria do ponto de vista psicológico e talvez filosófico também. Então a gente não vai descrever historicamente a origem da idolatria, embora a gente possa mencionar uma coisa ou outra, se for o caso, mas vamos tentar descrever psicologicamente como é que ela surge e filosoficamente como é que ela se define, o que é exatamente a idolatria e quais são as origens da idolatria do ponto de vista psicológico. E a ideia é a gente ver que ela está muito mais presente do que a gente imagina. Bem, uma primeira coisa, como preâmbulo, para que a gente entre aos pouquinhos no tema da idolatria mesmo, diz respeito à própria existência de Deus. Eu não sei se todos vocês sabem, mas a existência de Deus não é exatamente um artigo de fé. A existência de Deus não é um artigo de fé, embora nós pronunciemos, né, creio em Deus Todo-Poderoso, etc, etc. Os artigos de fé mesmo são aqueles elementos que se seguem ao nome de Deus no credo. A encarnação de Cristo, a Santíssima Trindade, etc. Mas a existência de Deus mesmo é considerada pelos filósofos cristãos como sendo uma coisa racionalmente demonstrável. Se ela é racionalmente demonstrável, ela não é objeto de fé, certo? A fé é como que uma operação da inteligência movida pela vontade, por um esforço que você faz para aderir a alguma verdade que você não pode demonstrar. Justamente por não poder demonstrar essa verdade é que a sua vontade tem que forçar um pouco a sua inteligência a aceitar aquilo. É mais ou menos como confiar em alguém. Quando você confia em alguém, você não tem certeza absoluta de que a pessoa vai se comportar daquela maneira esperada, mas você força um pouquinho a sua inteligência adere e confia naquela pessoa. Então a fé, ela é um ato da inteligência, porque a inteligência aceita aquilo, ela dá uma adesão a uma verdade, a verdade é um objeto da inteligência, só que ela não adere a esse conhecimento por força de uma demonstração lógica e racional.
ela adere por força da vontade. Você tem que induzir a sua inteligência a aceitar aquilo de alguma maneira. É mais ou menos como uma opinião. Uma opinião também é assim. O que é ter uma opinião sobre algo? Eu não sei, mas eu posso dar a minha opinião. Quando você diz eu não sei, você está querendo dizer eu não posso demonstrar esse conhecimento. Eu não posso descrever a lógica rigorosa dele de modo que eu não tenha dúvida nenhuma. Mas, sondando alguns aspectos desse objeto, desse fenômeno, e forçando um pouquinho com a minha vontade, eu posso dizer que eu acho que é assim. Percebe? Uma opinião é uma coisa muito parecida com fé, porque nos dois casos você tem a adesão intelectual a uma verdade movida, a adesão é movida pela vontade e não por força da demonstração daquela verdade. Está dando para entender isso? Fica mais fácil de você perceber quando você adere a uma verdade por demonstração. Quando você demonstra uma verdade, você não precisa mover a sua vontade, você não precisa utilizar a sua vontade em momento nenhum. Pelo contrário, às vezes você não queria que fosse daquele jeito, mas não tem jeito. Você demonstrou por A mais B que é assim. É um fato lógico, e contra fatos não há argumentos, a gente poderia dizer. Então, se tem lá um professor que faz uma demonstração de um teorema matemático, porque ele demonstrou o teorema na sua frente, você seguiu com a sua razão aquele teorema, o que você pode fazer? Nada. É assim e pronto. A sua inteligência aderiu, mas ela aderiu sem que a sua vontade tivesse que forçá-la. Ela aderiu por força do próprio encadeamento lógico usado na demonstração. Na fé e na opinião não, porque você não tem esse encadeamento lógico, você não tem essa demonstração. Você tem vestígios que você coleta a respeito de alguma coisa. Quando esses vestígios são suficientemente fortes, a sua vontade pega e move a sua inteligência a aceitar aquilo como um conhecimento, como uma verdade, embora seja uma verdade, uma opinião ou um artigo de fé. No entanto, a fé não é a mesma coisa que a opinião, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que, na opinião, quando a sua inteligência adere a um conhecimento, ela adere com temor, ou seja, ela teme que aquilo possa ser mentira. Então, assim, Sérgio, o que você acha? Você acha que esse ministro da educação vai conseguir resolver o problema da educação no país? Cara, não sei, mas eu acho isso, isso e isso, mas é só a minha opinião. Quando eu digo é só a minha opinião, eu estou expressando o temor que eu tenho de que aquilo ali possa não acontecer. Então, o que é uma opinião? Uma adesão da inteligência a uma verdade, a um enunciado qualquer, movida pela vontade, mas com temor. Na fé, esse temor não existe. A fé, como você sabe que aquilo ali foi revelado por Deus e que Deus não erra, você adere a uma verdade movida pela inteligência, mas sem temor. Você não consegue demonstrar aquilo, você não sabe aquilo por A mais B, mas você acredita com uma ausência de medo de que aquilo ali está errado. Só por essa distinção dá para ver que muitas vezes o que a gente chama de fé é opinião. Muitas vezes nós temos opiniões e chamamos essa opinião de fé. Uma fé fraca, por assim dizer, ela está ali tocando no campo da opinião. Por isso que a fé também é algo que você adquire, que é infundida em você pela graça, porque você aderir a algo sem demonstração e sem temor, parece que ultrapassa um pouco a capacidade humana. Então você também pede fé para que você, não tendo as provas, dê adesão àquela verdade, sem, no entanto, ficar com medo de que aquilo um dia seja demonstrado como sendo falso. Entenderam essa? O fato é que a existência de Deus não é nem opinião, nem artigo de fé. Você não precisa da sua vontade. Vontade aqui não é desejo, certo? Vontade é o seu querer. É aquele impulso que vem da sua inteligência, que te move a fazer alguma coisa. Desejo é espontâneo, estou sentindo sede,
Ah, mas eu não vou beber água agora porque, sei lá, está no Ramadã. Isso é vontade, ó. Percebe? A vontade geralmente ela nega um desejo. A vontade vem da inteligência, o desejo vem do corpo. A existência de Deus não depende em nada de nenhum movimento da sua vontade. Por quê? Porque ela é demonstrável, logicamente demonstrável. Se ela é logicamente demonstrável, ela não é artigo de fé. Tá? Todas as outras, os outros enunciados que se seguem a Deus, ao creio em Deus, do credo, quase todos eles, não são todos exatamente, mas uma parte deles, são artigo de fé. Por exemplo, a encarnação, a Santíssima Trindade, etc. Essa demonstração da existência de Deus, ela é um tipo de demonstração específico que parte dos efeitos para chegar até a causa. Então existem dois tipos de demonstrar alguma coisa. Você pode ter um princípio, e através desse princípio você deduzir alguma coisa, tá? Ou você pode ter efeitos sensíveis, e meditando nesses efeitos você pode chegar a uma conclusão lógica de que para que esses efeitos existem, tem que existir algum princípio específico ali por trás. Então, dado esses efeitos físicos, é racionalmente necessário que tenha um princípio que produza esses efeitos aqui. A demonstração da existência de Deus é desse tipo. Ela começa na matéria, ela começa nos efeitos sensíveis, e ela vai progredindo até a exigência de uma causa invisível, sem a qual esses efeitos sensíveis do qual você partiu não poderiam existir. Então, a prova que eu considero a mais simples de entender é aquela que, partindo de um dado da experiência, que é o seguinte dado: todas as coisas que existem na natureza, elas são contingentes. Elas existem, mas poderiam não existir. Nelas não há nada nelas que te diga que elas existem necessariamente e que elas não poderiam existir. Você pega uma árvore, essa árvore, tal árvore existe, mas poderia não existir. Inclusive eu sei que ela existe porque, sei lá, foi o meu avô que plantou. Essa mesa aqui existe, mas ela poderia não existir. Inclusive eu posso até procurar saber quem foi que colocou ela aqui, quem foi que fabricou essa mesa, etc. E a árvore de onde foi tirada a madeira para fazer essa mesa, a mesma coisa. E o sujeito que plantou a árvore, mesma coisa. Porque ele existe, mas um dia o pai dele encontrou com a mãe dele, e pode ter sido um encontro por acaso, mas ainda que não tenha sido por acaso, o pai e a mãe dele também só existem porque outros fatores produziram a existência do pai dele, dos pais dele, que produziram a existência dele, que produziu a existência da árvore, que produziu a existência dessa mesa, que está produzindo a existência dessa aula, por exemplo. Então todos esses seres, essa cadeia de seres, existem, mas poderiam não existir. E é fácil perceber que isso vai até o infinito, isso não para. Então, o mundo físico é um mundo onde cada coisa depende de outra coisa para a sua existência, sem a qual ela não poderia existir. Mas essa coisa, como também está no mundo físico, essa coisa da qual a primeira depende, como ela também está no mundo físico, ela também recai sobre esse princípio. Então, ela também só existe porque depende de outra. E assim, até o infinito, quer dizer, nunca para. Esse nunca para, esse até o infinito, é inconcebível para a sua inteligência. É inconcebível, porque o infinito é aquela coisa que nunca acaba, você nunca chega lá. E você está saindo de um dado sensível e indo para as origens. Se esse recuo até as origens nunca acaba, quer dizer o quê? Que as coisas nunca se originaram. No entanto, elas se originaram, senão você não poderia ter um fato aqui do qual partir. Está dando para entender isso?
Se eu estou partindo, se eu tenho, nós estamos aqui agora, só que isso que está acontecendo aqui agora depende de uma outra coisa que aconteceu, que depende de outra, que depende de outra, que depende de outra, até o infinito. Não, até o infinito não pode. Não pode, senão isso aqui agora não estaria acontecido, porque infinito quer dizer uma coisa que nunca começa. Nunca tem um começo. Então, para que a natureza seja composta de seres contingentes, que estão uns causando os outros o tempo inteiro, é necessário que tenha pelo menos um ser que não seja contingente, que tenha causado todos os outros. Para que esse ser não seja contingente, ele não pode ser físico, porque é da própria natureza das coisas físicas serem produzidas por outras coisas. Isso é a própria definição de físico, de seres da natureza. Estão percebendo? Sim ou não? Sim? Então, percebendo a contingência das coisas, percebendo a impossibilidade lógica de remontar ao infinito essa rede de causas, justamente pelo fato de que as coisas existem, você tem uma evidência empírica disso, a sua mente, a sua razão exige a presença de pelo menos um tipo de ser que não tenha sido causado por nenhum outro ser. Ele tem que ser causa de si mesmo, o que é o mesmo que dizer que ele é incausado. Ele é eterno. Para que ele seja eterno, para que ele seja incausado, ele não pode ser físico, então ele tem que ser um puro espírito. Está aí. Você já achou boa parte das definições que as religiões usam para Deus. É um puro espírito incriado, eterno, do qual dependem todas as coisas, que nunca passa, que nunca acaba, e no qual estão enraizadas todas as coisas. Certo? Então é uma demonstração. Agora, todo mundo é capaz de fazer essa demonstração? Não, nem todo mundo é capaz. Então nada impede de que para algumas pessoas Deus seja artigo de fé, tá? Mas no geral existem meios mais simples de você perceber que Deus existe racionalmente. Se você começa a observar a ordem das coisas, você percebe a ordenação da natureza, a ordenação do cosmos. Se você começa a perceber, como você estava comentando, você está observando as estrelas e o movimento dos planetas, você começa a perceber que o movimento dos corpos celestes são mais perfeitos do que o dos corpos terrestres, porque eles não são movimentos, como é que se diz? Os movimentos dos corpos terrestres são ou centrífugos ou centrípetos. Ou eles estão indo na direção do centro da Terra, ou eles estão fugindo do centro da Terra. Se eu solto uma pedra, ela vai na direção do centro. Se eu solto a água, ela vai na direção do centro. Se eu acendo o fogo, ele foge do centro. Para eu fazer um corpo terrestre, fazer um movimento circular perfeito, só se eu pegar ele e fizer assim, aí eu consigo fazer, mais ou menos circular. Tem que ter uma inteligência para contrariar a inclinação natural desse corpo, que é ir para o centro da Terra. Mas uma inteligência pode contrariar isso e fazer ele circular com perfeição. E lá no céu tem um monte de corpos circulando com perfeição. Tem que ter alguma inteligência ali. Pensando dessa maneira, refletindo, você pode chegar também na exigência racional de que tem que ter uma inteligência que está botando tudo isso em ordem. Geralmente as pessoas mais simples, quando você pergunta por que elas acreditam em Deus, se elas não evocarem a revelação, elas vão evocar algum argumento desse tipo. A natureza é perfeita, o mundo é perfeito, olha como é que as coisas funcionam, olha o organismo humano como é que é perfeito. Muitos cientistas se convertem ou creem em Deus por essa razão também. Você vai penetrando no mundo físico e você vai percebendo que sempre tem uma ordem, e bem percebido, toda ordem exige a presença de uma inteligência. O sujeito que fala que a ordem pode ter vindo do caos, ele simplesmente não parou para pensar nem o que é ordem, nem o que é caos. Você parar para pensar, não tem como. Então, quando você percebe isso, no fundo você está percebendo que o ser de todas as coisas que existem
depende de um ser, que, no entanto, é ser num sentido eminente, é ser num sentido mais perfeito, absoluto, e que o ser das coisas é um ser no sentido relativo, justamente porque o ser das coisas é contingente, e para que eles existam tem que ter um que não é contingente. Se ele não é contingente, ele é de uma natureza diferente dos seres que ele condiciona. Então, no entanto, do ponto de vista da linguagem, eu chamo as duas escalas eu chamo de ser. Tem os seres e tem o ser. Eu posso até diferenciar botando um S maiúsculo. Tem o ser com S maiúsculo e tem os seres com S minúsculo. O que esse S maiúsculo está querendo dizer? O que a diferença entre o S maiúsculo e o S minúsculo está marcando nos objetos? O que ele está marcando é a diferença entre o absoluto e o relativo. O ser eterno, ele é absoluto. Ele é o único que pode ser dito ser no sentido próprio. Por isso que quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele fala: eu sou aquele que é. Eu sou o ser. É o mesmo nome que os gregos deram para esse princípio que eles encontraram com a razão. É o mesmo nome. E aí disso você pode perceber uma coisa curiosa. Observando as coisas da natureza, você percebe que elas são melhores naquilo que elas são, na medida em que elas possuem mais a posse do seu próprio ser. Assim, um cavalo, ele é um cavalo melhor quanto mais cavalo ele for. Quanto menos cavalo ele for, é até tautológico, ele vai ser um pior cavalo. Um cavalo, por incrível que pareça, ele pode ser mais cavalo ou menos cavalo. Aliás, quando a gente está doente, o que a gente está sentindo é que a gente está ficando menos humano. Quando a gente está, do ponto de vista espiritual, quando a gente está afundado em pecado e a gente já consegue perceber que aquilo é ruim, é porque você está percebendo que você está menos humano, como se existisse uma medida do que é ser humano, né, a qual você pode se aproximar ou se afastar. Essa medida é o ser humano, no sentido geral, abstrato. Então, o que dá a perfeição própria dos seres contingentes é o quanto eles se aproximam ou se afastam do seu próprio ser. Está dando para entender isso? Só que eles não dão para si próprios o seu próprio ser. Eles não são causa de si próprios, eles são contingentes. O ser deles é dado por esse ser eminente que está lá em cima. Então, se o bem próprio de cada criatura é o seu próprio ser, né? E se para o conjunto de seres contingentes existe um ser eminente, com S maiúsculo, para o conjunto dos bens correspondentes aos seres contingentes, existe um único bem também. Quer dizer que, num certo sentido, a cada vez que um ser está procurando perseverar e se aproximar na sua perfeição, no seu próprio ser, ele está procurando se aproximar de Deus, daquilo que Deus colocou nele, daquilo de Deus que sustenta ele, ou daquilo que Deus empresta para ele, para que ele possa existir, se é possível falar assim. Então, as criaturas têm uma dívida com Deus, porque o ser delas é sustentado por Deus. Tá? De uma maneira, teologicamente, aqui a gente está falando de modo dialético. Teologicamente, a coisa teria que ser explicada de um outro modo. Então, isso quer dizer que ser, o conceito de ser e o conceito de bem, são conceitos idênticos, permutáveis. Então, a gente está falando da mesma coisa, só que olhando por lados diferentes. É do ser das coisas que nós derivamos a noção de bem, porque o bem o bem sempre é a possibilidade de algo perseverar no seu ser. Como o ser de qualquer coisa é garantido por Deus, o bem fundamental para qualquer coisa é se aproximar de Deus em alguma medida, e você se aproxima de Deus primeiro se aproximando do seu próprio ser. Por isso que Santo Antão vai dizer, você tem que conhecer primeiro você mesmo, para depois você encontrar Deus.
Porque conhecer a si mesmo já é um modo de você conhecer Deus, porque o seu si mesmo foi dado por Deus. Dessa percepção, que é totalmente racional, isso já pode produzir na sua alma uma certa devoção em relação a Deus. Embora você não saiba ainda direito que Deus é esse. Você conhece a existência de Deus, mas você não conhece Deus. Você não tem conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus mesmo, ele tem que revelar para você. Para ele te falar que ele é um e três ao mesmo tempo, que existe uma processão divina lá dentro, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, isso aí ele tem que te contar. A sua razão não alcança. É como conhecer uma pessoa. Eu posso olhar o comportamento dela, a roupa que ela usa, o carro que ela tem e chegar a algum conhecimento sobre ela. Mas tem uma série de coisas, a grande maioria de coisas, é só se ela me contar. Ou se ela contar para alguém, e esse alguém for contando e passando para gerações seguintes. Isso é a religião. A religião, então, ela te dá não exatamente o conhecimento da existência de Deus. Te dá também, porque não tem como ela te dar o conhecimento de Deus sem te dar, naturalmente, o conhecimento de que Deus existe, já que não se conhece aquilo que não existe. Mas a própria razão te dá o conhecimento da existência de Deus. A religião vai te dar meios para você conhecer o próprio Deus. Por isso que ela é revelada. É o próprio Deus que vai te dar acesso a esse conhecimento e vai abrir uma via para que você possa penetrar, participar mesmo da vida dele, ter um conhecimento mais profundo dele. Mas o conhecimento racional da existência de Deus já te dá um estado de devoção. Ele já permite, de algum modo, você ter uma certa devoção em relação ao absoluto. Já dá até para você supor que ele seja uma pessoa. Porque se ele sustenta o ser das pessoas, ele não pode ser menos do que uma pessoa. Certo? Se esse ser absoluto, que você captou com a sua inteligência, é a razão de ser de todas as criaturas, de todas as coisas contingentes, entre as quais estão as pessoas, eu e vocês, esse ser que é a raiz de tudo isso não pode ser menos do que uma pessoa. Ele tem que ser mais, senão ele não seria a raiz e a razão de todas elas. Então assim, ele tem que ser, ele não pode ser uma energia elétrica, ele não pode ser um vento, ele não pode ser uma força. É que a palavra força, talvez tenha havido uma época onde a palavra força o uso dela seria adequado. Hoje não é tão adequado por conta das forças mais inferiores com as quais a gente tem acesso, força elétrica, ou força da gravidade ou coisas assim. Você acaba imaginando que Deus é uma coisa desse tipo, né? Aliás, uma das razões pelas quais o cristianismo chama Deus de pessoa é para evitar que você confunda ele com uma coisa abaixo de uma pessoa. Porque é claro que pessoa é uma metáfora. Ele é muito mais do que uma pessoa. Mas reconhecê-lo, entendê-lo e concebê-lo como pessoa é como se fosse um eixo ou uma âncora que permite que você não caia no equívoco de compreendê-lo como algo inferior a você mesmo. Isso já é uma maneira de evitar a idolatria, ó. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia é chegar no conceito de religião. O que é religião? Religião não no sentido de... A palavra religião hoje ela é usada para falar das várias religiões. Então ela é como se fosse um gênero que nomeia várias espécies de uma mesma coisa. Mas religião, assim, na tradição católica cristã, é o nome dado para uma virtude humana. A virtude pela qual o ser humano cultua esse bem absoluto. Ele cultua esse Deus absoluto através de atos, de comportamento, de orações, de meditação e etc, etc. Esse culto a esse bem máximo que pode ser reconhecido pela sua inteligência, pela razão humana, como sendo o único culto realmente devido,
A única coisa, você vê que a razão humana já pode compreender que isso é a única coisa que realmente importa. Porque qualquer outra coisa que importa, importa pelo bem que ela te fornece. Mas a sua razão já te provou que qualquer bem relativo é só um aspecto parcial do bem absoluto, do qual depende o ser de qualquer bem relativo que você possa experimentar. Só que é difícil, entender isso logicamente é uma coisa, você encarnar isso na experiência é outra, porque o seu corpo já está cheio de hábitos e de apegos em relação aos bens parciais. Mas você entende isso e já consegue entender assim, olha, o que eu devo buscar mesmo é esse bem imaterial absoluto, que se manifesta no café, quando ele está quente e bom, que se manifesta na água, quando ela está fresca, que se manifesta em várias outras coisas. Mas que nunca é retido por nenhuma dessas coisas. Tem dia que o café vai estar ruim, tem hora que o clima vai estar ruim, e tem pessoas que vão ser feias, e tem pessoas que estão bonitas um dia vai estar feia. Então esse bem ele foge das coisas, que é mais uma maneira de você perceber que ele não está retido na matéria, mas ele está num plano acima da matéria. A virtude da religião consiste em você adquirir o hábito de, em todos os aspectos da sua vida, você buscar esse bem absoluto. Isso é religião. Uma pessoa religiosa, hoje a gente diria uma pessoa piedosa. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que se dedica a isso. Por isso que se diz que uma pessoa que vai para o mosteiro é um religioso. Agora ela vai virar religiosa. Ela vai realmente dedicar a vida a isso. Mas um sujeito que faz isso fora do mosteiro também é religioso. Aí veja só, quando você se pergunta o que é idolatria, você vai encontrar um gênero maior. Toda definição é o gênero próximo e a diferença específica. Então, se você quer saber o que uma coisa é, você tem que encontrar um conjunto maior ao qual ela faz parte, do qual ela faz parte, e encontrar um traço distintivo dela que diferencia ela das outras coisas que também fazem parte desse conjunto. Certo? O que é um homem? O homem é um animal. Achei o gênero próximo. Só que o passarinho também é um animal. Qual é o traço distintivo que diferencia o homem do passarinho? É racional. Então, definição do homem: é um animal racional, gênero próximo e diferença específica. Qual que é o gênero próximo de idolatria? O que é idolatria? É um tipo de quê? Você vai encontrar uma palavra que hoje é muito mal usada também, mas é bom até para a gente voltar a atribuir sentidos verdadeiros a alguns termos. A idolatria é um tipo de superstição. É engraçado, porque hoje a gente diz que a religião é superstição, né? As pessoas entendem superstição hoje como sendo qualquer coisa que foge da verificação científica, experimental. Mas na verdade, bem definida superstição, a ciência moderna é uma superstição. A gente vai definir para a gente ver que tipo de superstição é a idolatria, quais são os tipos de idolatria e quais são as causas da idolatria. Essa questão sobre Deus é como se fosse a moldura dentro da qual a gente vai poder compreender o restante dessas coisas. O que é superstição? Superstição é o vício oposto à virtude da religião. A religião é a virtude pela qual você tem o hábito de sempre buscar o absoluto, mesmo estando imerso no mundo da relatividade, da contingência. Toda virtude, pelo menos as virtudes morais, e a religião é uma virtude moral, todas as virtudes, elas são um meio termo entre dois extremos. Então, por exemplo, a temperança é um meio termo entre a gula e, a insensibilidade em relação à comida. Então, o que é o sujeito temperante? É aquele que nem come demais, nem fica sem comer. Ele come na medida certa. Então, você tem um meio termo aí. Tá? Mesma coisa a coragem. A coragem é um meio termo entre a audácia, que é o cara que gosta de viver perigo só por conta do prazer da adrenalina,
e a covardia, que é o sujeito que não vive perigo nem quando ele deve salvar, sei lá, a vida do próprio filho ou do mais fraco. A coragem é o meio termo. É o cara que, ó, se for só para aparecer ou ter a sensação gostosa da adrenalina, eu não vou entrar num prédio pegando fogo. Mas tem uma criancinha lá, cara, nesse prédio pegando fogo, e só você pode ir lá tirar ela. Nessa hora o sujeito pega e vai. Então é o meio termo. Então toda virtude moral é o meio termo entre dois extremos. Um extremo por excesso e um por falta. Tá? O excesso correspondente à coragem, o vício por excesso da coragem é a audácia. O vício por falta da coragem é a covardia. O vício por excesso da temperança é a gula, e o vício por excesso da temperança, não sei se tem nome, é uma insensibilidade à comida aí. É curioso que é por isso que às vezes você tem que, em alguns vícios você tem que forçar na direção do excesso, em outros você tem que forçar na direção da falta. No caso da comida, a maior parte dos seres humanos tem que forçar na direção da falta. É mais difícil você não comer muito. Poucas pessoas têm o problema de não comer. A maior parte tem o problema de comer muito, né? Não que a pessoa seja gorda, a gente está falando de comer. Você já não precisa mais comer, mas você quer comer porque é gostoso, só por isso. No caso da coragem, você tem que forçar um pouco na direção do excesso, que a maior parte das pessoas é covarde. Poucas, a minoria é audaciosa. Então quer dizer que essa mediana, ela não está sempre no meio espacial. Se você botar uma régua, nem sempre ela está no meio espacial. A mediana da coragem, ela pende um pouco para o lado da audácia. Por isso que a gente às vezes usa a palavra audacioso como sinônimo de corajoso, que elas estão pertinho um do outro ali. A mediana está ali. No caso da temperança também, a temperança está mais próximo do sujeito que não come do que do guloso. Talvez por isso não tenha nome para o sujeito que não come. Se a superstição é um vício correspondente à virtude da religião, ela tem que ser um vício por excesso ou por falta. Na verdade, ele é um vício por excesso. Não porque você está cultuando demais Deus. Tá? Nem sempre o excesso é quantitativo. O excesso aqui quer dizer que você está atribuindo um culto digno de Deus a alguma coisa que não é Deus. Esse é o excesso correspondente. Então a superstição é o vício por excesso da virtude da religião. Sendo a virtude da religião o culto devido a Deus, a superstição é um culto indevido a Deus. E esse culto indevido a Deus, por mais estranho que possa parecer no primeiro momento, ele é um culto por excesso. Uma coisa que você deveria fazer só para Deus, você está fazendo mais para um monte de outra coisa. Está dando para entender isso? Isso é superstição. Superstição é só o gênero do qual a idolatria é uma espécie. Tá? Falta a gente definir a idolatria ali ainda. Esse culto indevido a Deus, ele pode se dar de dois modos. Ele pode se dar primeiro porque você está cultuando o Deus verdadeiro de uma maneira equivocada. Então, sei lá, eu estou dentro da igreja, rezando, mas a minha intenção interna não tem nada a ver com aquilo. Não estou pensando em Jesus Cristo, não estou tendo devoção, não tem nada disso. Não estou fazendo nenhum esforço para que internamente a minha alma corresponda ao movimento do meu corpo externo, que está lá de joelho, lá na igreja. Então isso aí é um tipo de superstição. Certo? É um culto indevido a Deus. Embora você esteja cultuando o Deus verdadeiro, você não o está cultuando como é devido, né? Como diz a Bíblia, Deus deve ser cultuado em espírito, deve ser adorado em espírito. Em espírito você não está adorando Ele. Ou um sacerdote, às vezes a gente fica com medo, né? Tem uns sacerdotes que são tão esquisitos que
Você vai a missa e fica assim, rapaz, será que esse cara está falando a fórmula certa aí? Porque se ele estiver lá celebrando, consagrando, ou ministrando um sacramento, sem estar com a intenção correta e pronunciando a fórmula correta, ele está cometendo um ato de superstição, pelo menos. Porque ele não está cultuando Deus devidamente. Então, a primeira forma de superstição é aquela na qual você cultua o objeto correto da maneira incorreta. Tá? A idolatria dá para ver que não está nesse caso. O segundo caso diz respeito ao objeto e não ao modo pelo qual você está cultuando o objeto verdadeiro. Ela diz respeito à falsidade do objeto que você está cultuando. Aí a gente já começou a se aproximar da idolatria, porque eu posso cultuar divinamente um Deus, um objeto que não seja Deus, um objeto que não seja aquele ser com S maiúsculo, eminente, mas um objeto que seja um ser com S minúsculo. Isso é um tipo de superstição também, né? É a superstição pelo objeto, prestar um culto divino a uma criatura ou a um artefato criado pelo ser humano. Então vamos esquecer agora a primeira modalidade de superstição e vamos ficar nessa do objeto, porque a gente já sabe que a idolatria é um tipo de superstição baseada na confusão do objeto em relação ao qual você está prestando culto. Todo mundo está entendendo? Existem 3 tipos de superstição em relação a um culto divino atribuído a um objeto que não seja Deus. 3 tipos. Então agora a gente pegamos a superstição, dividimos em 2, esquecemos uma parte. Essa aqui a gente está dividindo em 3 agora. Tá? Quais são esses 3 tipos? Tá? O primeiro tipo é a idolatria. Vou dar os nomes e depois a definição. O primeiro tipo é a idolatria. O segundo tipo a gente chamaria hoje de adivinhação, mas o termo técnico é superstição divinatória. E o terceiro tipo não tem um nome específico. São Tomás chama de superstição superstição em matéria de observância. Quando a gente definir vai ficar mais claro. Tá? É nessa categoria que está, por exemplo, amuleto mágico e esse tipo de coisa. Tá? Voodoo. O que é a superstição divinatória? A superstição divinatória, uma coisa que vai ajudar a gente. Como a superstição é um vício correspondente à virtude da religião, cada uma dessas modalidades de superstição tem um correspondente inverso na virtude da religião. Tá? A substância das virtudes das virtudes e dos vícios é a mesma. É a forma que vai transformar essa substância em virtude ou vício. Tá? Uma virtude nada mais é do que uma substância modelada pela razão. Então, assim, entre a audácia e a coragem, a base é a mesma. A substância, a força é a mesma. Só que a coragem é essa força direcionada pela razão. A audácia é essa força direcionada por impulsos corpóreos quaisquer. Então isso também acontece entre a virtude da religião e o vício da superstição. A base é a mesma. Então quer dizer que os vários tipos de superstição, no caso a gente vai falar dessas 3, elas têm correspondentes inversos na virtude da religião. E na vida religiosa, São Tomás vai dizer que ela tem três funções básicas. Tá? A primeira é a veneração, tá? E a veneração no vício da superstição constitui a idolatria. Então a idolatria é o vício correspondente à virtude da religião no que diz respeito à veneração, que é uma das manifestações da religiosidade, certo? Um sujeito que vive a religião, ele venera Deus de várias formas, né? Um sujeito que não vive a religião, vive a superstição,
ele também vai ter que venerar alguma coisa. E é nessa veneração que aparece o que a gente chama de idolatria. Então a idolatria é uma superstição baseada na veneração de alguma coisa, na reverência em relação a alguma coisa. A superstição, as artes divinatórias, né, a superstição divinatória, a adivinhação, prever o futuro, esse tipo de coisa, ela diz respeito ao conhecimento. Uma das coisas que um dos frutos da virtude da religião é o conhecimento de Deus. É você conhecer cada vez mais Deus. Não somente a existência dele, que qualquer um pode ter, mas conhecer os mistérios que Deus vai te revelando na medida em que você o cultua. Esse conhecimento tem o seu correlato no vício da superstição. Se você não está cultuando Deus, mas está cultuando criaturas, né, você também pode querer, por meio desse culto, em relação às criaturas, adquirir conhecimentos. Só que esses conhecimentos são o que nós chamamos de artes divinatórias. Prever o futuro, sei lá, astrologia ou qualquer coisa desse tipo que leitura de cartas, de búzios, etc. O que você está querendo? Um conhecimento. Tem um meio racional e correto de você conseguir conhecimento, que é você cultuar Deus, que é a fonte de todo o conhecimento, e tem um meio incorreto, que quando você está cultuando seres intermediários, criaturas, alguns deles também podem te dar um grau de conhecimento. Tá? Geralmente por presenças demoníacas. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, idolatria diz respeito à reverência. A superstição divinatória diz respeito ao conhecimento. E a superstição em relação à observância diz respeito ao fato de que, ao cultuar Deus, o verdadeiro Deus, você busca e você adquire alguns benefícios em relação à ordenação das suas ações. Você também busca ter ações mais eficazes e melhores, certo? Você busca reverenciar, tá? Porque ele é a única coisa que importa. Ele é, num certo sentido, ele é mais você do que você. Você busca conhecimento, porque ele tem o conhecimento de todas as coisas nele. Então tudo que você conhece, no fundo, você está conhecendo ele parcialmente. E ele também pode retificar os seus atos, porque o que retifica os seus atos é a sua inteligência, mas a sua inteligência é parcial, e o seu conhecimento é parcial. Então, cultuando Deus, você também começa a ordenar as suas ações. Isso é o que ele está chamando do campo da observância. No caso da superstição, como você não está cultuando Deus e não está colhendo esses frutos que vêm por meio das virtudes infusas, dos frutos do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, você vai buscar isso em amuletos, em pedras preciosas ou qualquer coisa da natureza criada que possa de algum modo favorecer as suas ações. Aí também vai entrar a astrologia, por exemplo. As práticas se misturam, tá? Uma prática não precisa estar somente em uma delas. Como as práticas são variadas, elas podem entrar em várias dessas categorias. Então, sei lá, eu quero eu quero passar num concurso, eu vou lá e faço uma macumba para me ajudar a passar no concurso. E peço a ajuda de um orixá. Tá? É uma superstição em matéria de observância, né? O sujeito que cultua Deus, o sujeito que pratica a religião, ele faz o quê? Ele pede para Deus. Ele fala, não, seja feita a sua vontade. Percebe que é a mesma, você está na mesma clave, só que lidando com objetos diferentes? Então, desses três tipos de superstição em relação ao objeto, que não é Deus, nós vamos deixar de lado a superstição divinatória e a superstição em relação à observância, e vamos ficar só com a idolatria, que diz respeito à reverência, diz respeito mais propriamente à palavra culto no sentido geral. A reverência e culto no sentido geral é a mesma coisa. Então esse é o nosso foco.
vou fazer uma citação do Santo Agostinho. Diz aqui o Santo Agostinho: oi. Mas tem uma diferença, né? Porque Santo Afonso fala que uma oração de pedido tem que ser uma oração que entra em conformidade com a vontade de Deus. Senão, de fato, ela nem é uma oração pedida. Não, sim. Você tem que pedir um bem. Então, tem uma diferença. Você tem que pedir um bem. Nesse aspecto. Porque a outra, você quer aquilo ali, uma macumba, por exemplo, você quer aquilo ali de qualquer jeito. Uhum. E quando você faz um pedido a Deus, Santo Afonso fala, se você não entrar em conformidade com aquilo que Deus quer, seja feita a sua vontade ou não, é diferente. Sim. Entendeu? Mas você pode pedir, por exemplo, para passar no concurso. Sim. Você só tem que saber que ele na sua visão parcial, passar no concurso é a melhor coisa que pode te acontecer, mas na visão de Deus pode ser a pior. Sim. E aí ele pode não te dar isso. Então, se você pede bens espirituais, ele sempre vai te dar. Na hora certa, mas ele sempre vai te dar. Se você pede bens materiais, como os bens materiais são relativos e contingentes, ele pode não te dar, porque aquilo ali pode ser um mal para você. Mas você pode pedir qualquer bem. Você pode pedir, inclusive, para ele eliminar os seus inimigos do seu caminho, como está nos Salmos o tempo inteiro, né? Agora, o fato é que geralmente a pessoa que cai na superstição é porque ela quer os objetos, ou ela quer ciências psíquicas, vamos dizer assim, entre aspas, espirituais, magia ou qualquer poder desse tipo, ou ela quer benefícios materiais muito, muito particulares. E se ela quer a magia também, é porque a magia vai dar para ela o poder para ter esses benefícios particulares. Dinheiro, sei lá, qualquer coisa, poder. Esse tipo de coisa Deus geralmente não dá. Ele dá eventualmente, na medida em que aquilo ali é como um filho pedir para o pai: pai, me dá uma faca. O Antônio não tem idade para pedir, mas imagina o Gregório vira para o Rafael e fala: pai, me dá um canivete. Fala, não vai dar, né? O Gregório pode falar assim: pô, meu pai nunca me dá quando eu peço um canivete, cara. Aí tem um sujeito que fala assim: não, pede para mim, que eu te dou. O cara vai dar um canivete para ele. Então, nessa clave da superstição, a gente vai ver, os demônios entram, porque eles possuem uma ciência, eles possuem poder sobre elementos físicos, e eles não estão preocupados com o seu bem. Então, geralmente quem vai nessa direção é porque quer bens particulares que Deus não dá imediatamente e que o demônio dá porque quer que a pessoa realmente se afunde. Então, realmente tem essa diferença, né? Tem realmente essa diferença. Embora nada impede você de pedir bens particulares para Deus, e nada impede também você de pedir que Deus combata os seus inimigos por você e tire eles do seu caminho também, porque você não está pedindo com má intenção, com um foco pequeno. Você está pedindo porque realmente você está se conformando à vontade divina e está vendo que existem pessoas trabalhando para que você não se conforme à vontade divina. Então, no fundo, você só está pedindo Deus. Cada vez que você pede isso, você está pedindo Deus, 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 Deus. Mas assim, eu não estou desmentindo o que você falou, não, eu só tentei enquadrar dentro dessa nomenclatura que a gente está usando. Diz aqui o Santo Agostinho: é supersticioso tudo quanto foi estabelecido pelos homens para fazer ídolos e prestar-lhes culto, o que entra no primeiro gênero da superstição, diz o São Tomás, que está citando o Santo Agostinho. Depois Santo Agostinho acrescenta: é supersticioso tudo aquilo que o homem estabelece para obter consultas e realizar certos pactos fundados em acordos e em alianças com os demônios para alcançar revelações, o que constitui o segundo gênero. Superstição divinatória. E logo a seguir, finaliza Santo Agostinho: é supersticioso tudo aquilo no que entram coisas do tipo amuletos e coisas semelhantes.
ele não especifica muito. Mas para vocês verem que tem essas 3 categorias bem determinadas aí pelos teólogos. No caso da idolatria especificamente, que é o nosso tema, que é a superstição que consiste em reverenciar as criaturas no lugar de Deus, ou criaturas ou artefatos humanos, que não são exatamente criaturas, mas são feitos de criaturas. Em relação à idolatria, elas se dividem em 2 categorias. Tá? Eu sei que tem um excesso de divisões aqui, mas é esse excesso que clareia as coisas da nossa mente. Então tem 2 tipos de idolatria, simples de entender a diferença. Existe a idolatria em relação às imagens. Então você idolatra uma imagem. O que é uma imagem aqui? Uma imagem aqui é o que propriamente se chamava de ídolo na Grécia. São coisas feitas pelo homem, certo? Um homem vai lá e talha uma pedra, ele faz o desenho de um bichinho, de um cavalo, de um homenzinho, e você pode cultuar aquela imagem ali. Você pode cultuar aquela imagem, atribuindo a ela um culto que, racionalmente falando, só é digno de ser atribuído a Deus. São Tomás vai dizer, no geral isso acontece por quê? Porque os demônios, possuindo poder sobre os elementos, tá? A gente tem que levar em conta sempre que os anjos são como ministros de Deus. Então tem anjos das nações, que gerencia as várias nações, tem anjos que gerencia a vegetação, tem anjos que cuida dos planetas, tem anjo que cuida dos minerais, dos elementos, tem o anjo da guarda e etc. Então os anjos, de algum modo, eles efetuam as relações, eles auxiliam Deus no processo de gerenciar as relações entre as criaturas, porque eles são como um prisma de onde a força divina vem e se espalha por toda a criação. E os anjos são o que os antigos chamavam de deuses. Tá? Isso o próprio São Tomás fala, os antigos chamavam de Deus, é o que nós chamamos de anjos. Tá? Por isso que tem os deuses da vegetação, e nada impede que sejam demônios. Anjos aqui são anjos e demônios, né? Os demônios foram responsáveis, foi dado aos demônios, como a qualquer anjo, a responsabilidade sobre alguma região. Então eles têm algum conhecimento sobre leis que regem, por exemplo, elementos naturais, feitos todos os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Um conhecimento que nós não temos, porque o nosso conhecimento é parcial, é dialético, o deles é mais ou menos imediato, simultâneo. E como esses anjos são caídos e a finalidade deles é impedir que o homem preste um verdadeiro culto, um culto devido a Deus, eles agem por meio desses ídolos, dessas imagens, produzindo alguns efeitos que os homens julgam miraculosos. Então, por exemplo, durante uma época eu li muitos livros do Carlos Castanheira, que é um antropólogo que foi viver no México com uma tribo indígena lá e se tornou um feiticeiro, aprendiz de feiticeiro. E na medida em que ele ia aprendendo as coisas, os feiticeiros iam ensinando para eles conhecimentos cada vez mais profundos. Daí a pouco os feiticeiros começaram a falar de uns seres que existem aí, que são incorpóreos e que são chamados de aliados, e que ele pode fazer uma aliança com esses aliados. Só que ele tinha que descobrir qual aliado gosta dele, qual que não gosta, e porque a coisa é um tipo de aliança meio delicada de se fazer. E conversa vai, conversa vem. Um dia o feiticeiro estava explicando para o Carlos Castanheira em que consistia aquelas pirâmides que existem lá no México, na América Central, aquelas esculturas, aquelas construções que são todos ídolos nesse sentido, são imagens que eram cultuadas e ainda são por povos indígenas.
Então você entra numa pirâmide, por exemplo, daquelas, e tem lá um bichinho que parece um homem, né? Não é bem um homem, mas tem duas pernas, dois braços, etc., fazendo uma posição específica com uma cara meio estranha. E fica bem numa região específica da pirâmide, no interior da pirâmide. E o Don Juan dizia, isso aí é o seguinte, as pessoas hoje acham que é só uma arte, no sentido da arte moderna, você projeta só o seu sentimento ali. Mas não, isso aí foram, sei lá, os toltecas, há não sei quantos anos que fizeram, e eles tinham contato com um grupo de aliados específicos que infundia nessa criação, nesse objeto, energias muito poderosas, que um feiticeiro, com a técnica correta, poderia extrair daquele ídolo essa energia e produzir efeitos específicos, ou adquirir conhecimentos que ele jamais conseguiria adquirir do ponto de vista histórico, conhecimentos que foram acumulados ou que são revelados, e que o sujeito que tem a técnica correta, ele acaba adquirindo esse conhecimento olhando no olho fixamente daquele ídolo e praticando, sei lá, um mantra correto ou qualquer coisa dessa natureza. Estou imaginando a situação? Só que esses livros do Castanheira foram publicados nos anos 60, estava todo mundo tomando LSD, todo mundo hippie, e as pessoas começaram a ler isso, e os adolescentes com dinheiro começaram a fazer o quê? Vamos para o México ver esse negócio. E conta-se que adolescentes enlouqueciam, porque iam para as pirâmides, sentavam lá e ficavam. Nos livros eles explicam algumas técnicas, ainda que superficialmente, e os adolescentes iam para lá, sentavam e ficavam encarando a imagem. E na medida em que eles ficavam encarando a imagem, sem nenhuma aliança com esses seres, sem ter passado por nenhuma iniciação, sem dominar a técnica, o poder se manifestava neles de uma maneira completamente irregular. Já é maléfico, mas ali era um malefício completamente descontrolado. Enquanto os feiticeiros entravam naquela dinâmica ali como um cirurgião, como alguém que vai tentar usar aquilo para alguma coisa, eles entravam como vítimas, né? E enlouqueciam, piravam, surtavam, né? Isso, se você procurar literatura a respeito do Castanheira, as pessoas contam que isso aconteceu muito, muito, né? Tem até um conto quem que está lendo é o Tomaso. Tem um conto do Lovecraft, que é o Atlântida. Não sei se está nesse livro ou se está no livro que eu prestei para a Érica, que é um sujeito que está num navio com outros, num submarino, com uma tripulação de 10, 15 pessoas, e é um navio russo. Aí aparece um navio inimigo, na época da Guerra Fria, eles vão lá e abatem o navio. Só que daí a pouco, do nada, eles acabaram com o navio, os tripulantes fugiram para o mar e eles mataram os tripulantes. E assim, mataram todo mundo e estavam tranquilos, vitoriosos, já tinham mandado lá a sinalização falando que tinha acabado com o navio inimigo ali. Isso mais ou menos na região da América aqui. Daí a pouco, alguém que está na beirada do submarino, estava na superfície, né? Alguém que foi ali numa daquelas aberturas do submarino, viu um sujeito agarrado com o braço direito em alguma região do submarino. Você imagina que tinha alguma grade ali e tinha um sujeito morto agarrado ali. Os caras ficaram espantados porque o negócio era inusitado, né? Será que esse cara não morreu e veio parar aqui? Como é que foi? Eu não me lembro. Aí eles pegam o sujeito, botam lá dentro. Eu não me lembro se o sujeito estava baleado ou não, se ele só tinha morrido afogado, mas o cara estava morto. E começaram a pegar as coisas dele para ver o que tinha, né? Para levar de lembrança ou qualquer coisa assim. E acharam um amuleto com uma espécie de um ídolo, certo? Uma carranca lá, mexicana, esquisitíssima, mas disse que era belíssimo, porque era muito bem feito, né? E eu sei que isso é obriga, porque aí que você vê o negócio, na mesma hora começou a sair, a história não é real, tá? Mas é uma ficção
muito bem construída. Esse autor estudava muito esse tipo de coisa, e começa a sair briga, porque os caras gostaram tanto que um aponta a arma para o outro e fala, não, vai ficar comigo, e um pegou para ele. E tão logo ele pegou para ele, chegou uma hora que eles falaram, cara, vamos jogar esse cara no mar de novo, a gente já tirou tudo que tem dele, vamos jogar ele de volta para o mar. Esse cara que pegou, ele conta na história que quando os outros tripulantes pegaram e começaram a arrastar o sujeito, arrastaram ele pelo pé, estava morto, ele teve uma impressão muito forte de que o sujeito abriu o olho, olhou no olho dele e fechou, enquanto estava sendo arrastado. Aí jogaram o cara no mar. E aí começa, não vou contar a história toda aqui, né? Estou me lembrando aqui dela, mas vocês acham na internet, vale a pena. E o sujeito começa, a partir disso começa a acontecer coisas estranhas dentro do submarino. Eles, né, vão para o fundo do mar e começa a acontecer conflito, loucura, um cara começa a pirar, a tripulação começa a pirar, e os caras que começam a pirar começam a quebrar o submarino, aí eles têm que decidir matar os caras. No final sobra um cara com um amuleto, tá? E aí você entende por que é Atlântida. O cara vai dentro dessa atmosfera toda demoníaca, imantada naquele amuleto, naquele ídolo, o cara acha alguma coisa que parece que é o continente perdido, Atlântida. E aí, só lendo para ver, vale a pena ler, à noite é bom ler. É bom porque essas coisas elas são boas, em que sentido que elas são boas? Tem que explicar isso, né? Elas são boas no sentido de que o nosso imaginário moderno esse imaginário materialista, ele dificulta a nossa compreensão do verdadeiro lugar onde a gente está, porque a gente está num mundo onde essas coisas acontecem. Só que no geral a gente vive num ambiente completamente artificial, e isso dificulta até a nossa vida religiosa verdadeira, porque existe uma batalha mesmo uma batalha real contra essas forças, como diz o apóstolo, né? A nossa luta é contra os principados e potestades. Então, do ponto de vista do imaginário, essas coisas enriquecem. É claro que algumas pessoas podem ficar com medo, mas assim, eu acho um mau barato, porque dá uma coloração e muda o seu ambiente, entendeu? Você começa a sentir a concretude do mundo onde você está. Não, é um livro de contos, o escritor é o Lovecraft. O que define esse tipo específico de idolatria é o sujeito, são os homens, atribuírem esse poder ao objeto físico. Eles não estão cultuando o demônio, eles estão cultuando aquele objeto físico que manifesta algum poder, exatamente como no caso desse conto que eu contei, certo? O cara quer aquele amuleto ali, porque aquele amuleto tem um poder, e ele não sabe o que está dando aquele poder. Ele atribui o poder àquela matéria, tá? Isso é um tipo de idolatria. Então essa é a idolatria das imagens, que o São Tomás dá um nome um pouco estranho para esse tipo de idolatria. Ele chama de teologia civil. Por que ele usa esse nome? Eu não sei nem se é ele, mas ele usa esses nomes aqui. Eu não sei se esse nome ele derivou de algum outro lugar. Por que ele chama de teologia civil? Porque entre os gentios, entre os pagãos, Roma, na Grécia, esse tipo de culto era praticado pelos sacerdotes dentro do templo. Então, dentro dos templos, você tinha lá os sacerdotes com imagens muito específicas, com amuletos específicos, com poderes imantados ali, com o demônio influenciando e produzindo forças a partir daquilo. E justamente por conta disso parece que era um culto fechado dentro de templos que somente os sacerdotes realizavam. Eventualmente as pessoas iam lá consultá-los. Então ele chama de teologia civil, porque se dava dentro dos templos que ficavam nas cidades, uma coisa assim. O outro tipo de idolatria é a idolatria não em relação a uma imagem, mas em relação às criaturas, em relação às criaturas mesmo, tá? Esse tipo de idolatria
que consiste no culto indevido, no culto divino indevido às criaturas, e não mais aos artefatos criados por mãos humanas. Reparem que na Bíblia tem passagens, se você ler na Suma Teológica, tem passagens que citam todas essas ocasiões. Ídolos, tem passagens em que a pessoa é exortada a não adorar uma coisa porque ela é só barro, porque ela não é nada. Tem passagens em que a pessoa é exortada a não adorar aquilo porque aquilo ali é o demônio, ou porque aquilo ali é só um ser humano. A gente vai ver, você está adorando um ser humano, o seu antepassado, ou qualquer coisa desse tipo. A idolatria que consiste no culto das criaturas, nós podemos dividi-la em dois tipos. O São Tomás vai chamar de teologia mitológica e o outro de teologia física. Física aqui, para os filósofos, significa natureza. Hoje nós chamaríamos de teologia naturalista. Vou manter a palavra física aqui. O que é teologia mitológica? A teologia mitológica é aquela que consiste no culto dos homens. Você cultua um homem e atribui a ele aquela adoração, aquela reverência que deveria ser atribuída a Deus. Isso pode acontecer em relação ao famoso culto dos antepassados, que tem entre várias tribos. Certo? O sujeito vai lá e depois ele faz uma imagem, tá? Ele faz uma imagem de qualquer coisa de um antepassado, mas o que ele está cultuando não é a imagem, o que ele está cultuando é o antepassado por meio daquela imagem. Então, por exemplo, se você vê essas imagens que tem, esses dias eu vi alguém postou no... É interessante, né? Mas tinha lá a imagem de um Exu. Muito provavelmente o culto que aquelas pessoas prestam ali é através daquela imagem para a criatura que aquela imagem representa, que é o Exu. Elas não estão cultuando a imagem, mas estão cultuando a criatura que aquela imagem representa. Então, nesse caso, é idolatria não por conta da imagem. O fato de você usar uma imagem para representar algo, isso não configura idolatria, certo? O que configura idolatria é você adorar a imagem ou você adorar o objeto representado pela imagem quando esse objeto não é Deus. E falando de culto de idolatria, né? O culto do bem último, tá? Então isso aí, esse culto, o São Tomás vai chamar de teologia mitológica, porque a mitologia grega, segundo a concepção dos santos padres, ela era toda baseada em cultos de grandes homens do passado, os heróis. Os heróis gregos eram o quê? Grandes homens, talvez aqueles ao qual a Bíblia faz referência um pouquinho antes do dilúvio, que traduz-se por gigantes, né? Mas ele fala, são os grandes heróis dos tempos antigos, etc. Homens que fizeram grandes feitos e que, por terem feitos grandes feitos, entraram no imaginário dessas pessoas como dignos de culto, se tornam deuses, se tornam coisas dessa natureza, e você começa a fazer imagem para eles. Alguns são cultuados durante a vida, tá? Você vê isso, por exemplo, na Coreia do Norte, isso acontece. Você vê isso no Brasil em relação ao Lula. Em alguns casos realmente existe uma idolatria. O Olavo de Carvalho sempre conta de uma cena onde as pessoas fizeram fila para o Lula impor a mão nelas. E pode ser depois que a pessoa morre também e você começa a cultuar um antepassado, como acontece em muitas tribos. Isso é teologia mitológica. A idolatria, a gente poderia dizer idolatria mitológica, que se manifestavam não dentro dos templos dos sacerdotes, mas nos grandes teatros gregos, onde eram encenadas a história desses grandes homens, né? E mesmo Platão e o Santo Agostinho acusa Platão, Sócrates, de racionalmente e interiormente terem descoberto o Deus verdadeiro, mas publicamente se comportarem como idólatras. Então, pela obra deles, você vê, não, eles sabem o que é Deus e eles acreditam nisso. Inclusive, pela obra deles, você percebe que eles sabem que isso é idolatria.
mas do ponto de vista público, eles frequentavam os ritos por uma questão de costume, talvez, né? A teologia física, ela já é um pouquinho mais delicada, tá? Ela é mais... essa teologia mitológica, ela parece mais um engano, e talvez ela não seja... é pecado, do mesmo jeito, sabe? É um pecado grave, mas ela... eu não sei se eu estou certo nisso, mas parece no primeiro momento que os riscos que ela envolve não são pelo menos tão imediatos, talvez até não sejam tão graves. Você vê que os demônios não estão exatamente envolvidos nela, embora o demônio possa se meter aí também de algum modo. Uma dúvida, a idolatria a um objeto ou a um lugar, né, pode gerar o que é chamado de infestação demoníaca? Pode, eu teria que... O que é infestação demoníaca? É realmente infestação demoníaca? Exatamente, do objeto ou do lugar. Pode. Eu acho que isso aí acontece na medida em que esse culto, ele é feito com muita frequência, no mesmo lugar, mas é aquela coisa, o demônio sempre pode, numa ação humana, ele pode encontrar uma via para ele penetrar. Se a coisa já tiver tido uma origem demoníaca, é muito mais fácil. Eu acho que isso aí deve ser algo que aconteça em situações que já tem uma origem demoníaca, e que com a prática das pessoas, a coisa vai se infestando de algum modo. Não necessariamente por ter partido daquela idolatria. Se você tem lá você gosta muito do seu bisavô, você adorava o seu bisavô, tá? Adorava muito, e os seus afetos são desordenados, os afetos humanos são desordenados. Você amava tanto o seu avô, que quando ele morreu, e antes de morrer, ele deixou um cordãozinho com a foto dele para você, e você botou esse cordãozinho no alto do seu altar, e você todo dia vai lá e conversa com seu avô, e você entrou numa relação de idolatria com um parente seu. Sim, dá para imaginar que você pode passar a vida inteira fazendo isso e só vai ter o prejuízo de você estar cultuando Deus indevidamente. Mas não necessariamente o demônio vai se meter ali no meio. Mas ele pode, também não é inverossímil pensar que ele pode fazer isso. Ele pode aproveitar essa ocasião justamente para manifestar algum efeito através daquilo, e fortalecer essa idolatria, esse vício, essa superstição, né? Depois eu vou falar das causas para a gente encerrar, a gente não vai demorar muito não, e a gente vai ver que uma das causas é justamente a malícia dos demônios. Embora o São Tomás fale mais da malícia dos demônios no caso das imagens, quando você cultua a própria imagem porque ela manifesta algum poder, não me parece que ele discordaria do fato de que o demônio pode entrar em qualquer um desses tipos de idolatria aqui, porque todas elas envolvem o psiquismo humano e elementos físicos em relação aos quais os demônios têm algum poder, né? É claro que esse poder que eles têm é porque Deus permite por alguma razão, mas eles têm isso. A teologia física ou a idolatria física, ela tem duas modalidades. A primeira delas gera o que a gente chamaria de animismo, né? Segundo São Tomás, alguns homens imaginam que, do mesmo jeito que nós temos um corpo que é unificado e governado por uma alma que é sutil, toda a natureza ela é governada por uma alma sutil, que os antigos chamavam de anima mundi, a alma do mundo. Então existe uma força sutil, uma alma que gerencia a própria natureza. Na verdade, a natureza nada mais é do que uma manifestação externa dessa alma. É o que gera o que a gente chamaria de panteísmo também, tá? O verdadeiro panteísmo não é o culto exatamente das coisas físicas, mas é o culto dessa força oculta, dessa alma da natureza, por meio dos objetos físicos.
E se você parte da ideia de que a natureza física é a manifestação externa de uma alma sutil, de uma força sutil, que não é espiritual, a gente está falando de uma coisa mais, num nível mais grosseiro, você pode utilizar qualquer uma das partes da natureza como um elemento, uma representação, através da qual você pode adorar essa alma. Como a alma é invisível, você pode adorar a alma da natureza através da água, através do fogo, através da vegetação, através do ar ou através da terra. Então, os vários cultos animistas que nós percebemos em tribos indígenas, por exemplo, em algumas, eles podem se originar, né, são idolatrias que se originam justamente de um culto de uma força sutil que gerencia, no caso, gerenciaria, a gente não sabe se ela existe em alguma medida ou não, gerenciaria a natureza e que se manifestaria nas coisas exteriores, nas várias partes da natureza, e por isso você pode adorar essa força através das várias partes da natureza. Então você, sei lá, você abraça a árvore, você se banha num rio lá específico, você entra em... Hoje é muito comum, a nova era é uma modalidade desse tipo de idolatria. A nova era é uma coisa dessa natureza, né? Quando você vê as pessoas postando foto, abraçando a floresta e falando que tudo está ligado a tudo, ó. Percebe? Você vai para o bosque, você vai para o mar, mas o que você fala é que tudo está ligado a tudo, a natureza é uma força que rege tudo e que renova tudo, ó. Isso isso, exatamente. É um tipo de idolatria naturalista. Ela não nasce do culto, nem de imagens nas quais o demônio está manifestando poderes pseudo-milagrosos. Ela não nasce nem do afeto por pessoas, parentes, reis e grandes homens ou heróis, mas ela nasce justamente de um culto, de uma força material, embora invisível, mas que ainda está no nível da matéria, porque ela é sutil, ela não é espiritual ainda, ela não é exatamente uma inteligência, né? É uma força meio irracional, meio inconsciente, tá? Aliás, no fundo, a filosofia do Guattari e do Deleuze caminha para isso. O que eles chamam de inconsciente é isso. A diferença da esquizoanálise para a psicanálise é que a psicanálise entende o inconsciente como sendo pessoal, numa certa medida. A esquizoanálise fala, o inconsciente ele é impessoal, ele é uma grande força, uma grande máquina, como eles dizem, né? É um maquinismo abstrato, mas é um nome que eles usaram para falar daquilo que em filosofia aparece como vitalismo também. Você está cultuando a força vital da natureza. O inconsciente coletivo também. O inconsciente coletivo também está próximo disso, só que ele é um pouco mais cultural, ele puxa um pouco mais para a cultura, mas ele também tem essa impessoalidade, né? Essa é a primeira modalidade da idolatria física. A segunda modalidade da idolatria física, eu vou ler o que o São Tomás fala. Ele atribui ela, por exemplo, aos platônicos, tá? Pensando justamente no fato de que os platônicos, apesar de conhecerem o bem universal, do ponto de vista do costume do dia a dia, ainda cultuavam seres intermediários. Ele descreve de uma maneira muito curiosa. E é a seguinte. Aqui, ó. Não. Os platônicos ensinavam que há um Deus supremo, causa de tudo. E depois dele, certas substâncias espirituais criadas pelo Deus Supremo, as quais eles chamavam de deuses, por participarem da divindade. E aqui nós chamamos de anjos. Então os platônicos entendiam que tinha Deus e tinha os deuses, os anjos. Depois vinham as almas dos corpos celestes. Não quer dizer que os corpos celestes também tinham alma, por isso que eles se movimentam de uma maneira inteligente, por assim dizer.
Abaixo das almas dos corpos celestes tinham os demônios, que os platônicos consideravam como uma espécie de animais aéreos, então, forças, inteligências que vivem no ar. Isso não é muito diferente a maneira de falar não é muito diferente das escrituras. As escrituras também falam dos demônios no ar. E abaixo dos demônios as almas humanas, que em virtude do mérito pensavam os platônicos que haviam de subir à sociedade dos deuses ou dos demônios. Então, de acordo com o mérito da vida da alma humana, ela iria ou viver lá junto com os anjos ou viver com os demônios, céu e inferno. Aí diz aqui São Tomás: e a todos esses seres os platônicos prestavam culto divino, como diz Santo Agostinho na Cidade de Deus. Então veja bem, eles tinham uma hierarquia muito próxima, quase idêntica à nossa. Você tem Deus, você tem os anjos, tem os corpos celestes, que no nosso caso não tem alma. No caso cristão, você tem os demônios, você tem os seres humanos, tá? E segundo São Tomás de Aquino, segundo Santo Agostinho, na verdade, eles cultuavam tudo isso. Então, eles cultuavam anjos, segundo está aqui, anjos, tá? Eles cultuavam corpos celestes, cultuavam demônios e cultuavam almas humanas, tá? Não que todos cultuavam todas essas modalidades, mas parece que não existia ainda, talvez como hábito, a prática de render culto somente ao Deus absoluto, embora intelectualmente eles já tinham compreendido que tudo isso aqui depende daquele lá, tá? Isso também pode acontecer. Aqui tem uma coisa interessante, porque mostra que é possível, parece mostrar que é possível a idolatria em relação aos anjos, não somente em relação aos demônios. O que não é muito estranho, porque se é possível idolatria em relação a um grande homem, ou ao homem mau ou a um homem bom, por que não é possível também idolatria em relação a um bom anjo? Tá? E tem uma cena na Bíblia, acho que no Apocalipse, se eu não estou enganado, onde o anjo exorta um ser humano a não fazer reverência para ele. Então, não me adore, eu sou só um anjo, né? Orígenes vai dizer que os bons anjos, eles querem que os homens adorem a Deus, assim como os homens santos não querem ser adorados, eles querem te ajudar a adorar a Deus. Mas o homem, em razão de 3 ou 4 fatores com os quais eu vou encerrar essa exposição, podem adorar o próprio anjo. Aliás, a gente tocou nesse assunto, em escalas espirituais muito avançadas, é comum que tentações comecem a aparecer, justamente para que o santo não confunda o anjo com o próprio Deus. Porque imagina você ver o anjo, você vai achar que é Deus, pô. Mas aí Deus te mostra um demônio, para você falar, nossa, então tem que ter uma unidade acima desses dois. Estão percebendo? É o caso de Santo Antão, por exemplo, é muito semelhante a essa dinâmica. Isso dá uma certa razão para aquilo que o Orígenes fala. Os deuses antigos podem ser demônios ou podem ser anjos. No geral, tem aquela famosa passagem no Salmo que diz: os deuses das nações são demônios, né? Mas tem passagens na Bíblia também onde o apóstolo diz que quando ele chegou para pregar numa região, o anjo daquela nação tinha preparado a coisa para a chegada dele, se eu não me engano, na Pérsia. Então tem toda uma discussão teológica curiosa a respeito de se os anjos das nações que foram encarregados de administrá-las após a dispersão de Babel são todos demônios, né? Ou se foram todos anjos bons e que os demônios entraram no meio da briga, né? Ou se Deus distribuiu de acordo com os méritos de cada nação. Tudo isso você encontra nos Santos Padres, especulações a respeito disso, né? Isso tem esse tipo de especulação tem a vantagem de conciliar, não no sentido de nivelar, mas no sentido de explicar tudo numa mesma ordem, as religiões politeístas e as monoteístas. Então as religiões politeístas
como as próprias pesquisas mostram, e como nós tentamos mostrar no último encontro, elas, quase totalidade delas, sabem da existência do Deus absoluto. Eu tenho postado no grupo algumas coisas impressionantes, de tribos assim, africanas, indígenas, descrevendo o dilúvio de uma maneira que você fica assim, cara, que coisa impressionante. Descrevendo a queda de Adão, que você fica de boca aberta. E todas elas tinham a ideia de um Deus criador, só que todas elas diziam: esse Deus nos abandonou, ou nós abandonamos ele. E quando nós abandonamos esse Deus, os nossos antepassados acabaram fazendo alianças com o demônio, com um demônio específico. Só que agora a gente está preso, e é interessante, porque boa parte dessas tribos falam que fazem culto ao demônio, mas não queriam fazer. Só que não tem como, porque elas romperam a ligação que tinham com Deus, e que talvez tivessem trazido lá da arca de Noé, que é o pai de todas as nações, mas que por alguma razão específica, algum obstáculo, por exemplo, uma dessas tribos conta que tinha que atravessar uma cordilheira que existe ali na região do Tibete, e não conseguia atravessar aquela cordilheira de jeito nenhum, e aparece um demônio e fala: eu faço vocês atravessarem isso aqui. Aí eles cederam e fizeram uma aliança com o demônio fez eles atravessarem a cordilheira, só que aí elas perderam a ligação com Deus absoluto, com o verdadeiro Deus. E aí o demônio pega e dá uma risada e fala: agora vocês vão ter que ficar prestando culto para mim para apaziguar os demônios. O demônio nunca é um só, né? São sempre vários, né? Agora vocês têm que ficar prestando culto para apaziguar os demônios. E nas religiões indígenas, tribais, os cultos, a maior parte, uma boa parte dos cultos, dos ritos que eles praticam, é para apaziguar demônios. Não é porque eles cultuam, eles querem aquele demônio, é porque se não fizer, o bicho pega. Se não fizer, o bicho pega. Haja visto o culto que você tem que fazer a Exu toda vez que você for cultuar uma outra coisa, porque se você não fizer, meu irmão, lê as historinhas para você ver, o bicho pega. Tudo isso aqui é especulação, mais ou menos fundada nos Santos Padres, nas Escrituras, mas não é nada certo, a gente não sabe exatamente como é que se deu. Mas o fato é que parece que aqui coloca-se a possibilidade de você tomar como Deus um anjo bom. Como ele faz a diferença entre anjo e demônio, ele deixa margem para você dizer: você pode adorar como Deus um anjo bom ou um demônio. Se isso é possível, entre as nações isso também pode ter acontecido. O próprio São Paulo tem uma passagem onde ele diz: não é Apolo que faz a planta crescer. Como é que ele diz? É o homem planta. Apolo plantou, ele regou. Acho que é o contrário. Acho que é o homem planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. Então ele integra aquilo, ele não nega aquilo, ele fala: não, realmente existem os deuses, as inteligências que regem fenômenos da natureza. Eu não estou certo da ordem, pode ser que a primeira que você tem falado esteja correta, mas isso mostra aqui, né? Do mesmo jeito que, como a gente disse semana passada, São Paulo chega lá no panteão de divindades, encontra um Deus sem nome e fala: opa, é desse Deus aqui que eu estou falando. Para a gente encerrar, já está na hora, São Tomás vai falar, enfim, das causas da idolatria, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do ser humano. Por que o ser humano cai em idolatria? E a razão deriva daqueles dois defeitos que o ser humano adquire na queda: a desordem dos afetos, né? A desordem no que diz respeito a desejar e amar as coisas, e a ignorância. Então, uma é do ponto de vista da inteligência, outra é do ponto de vista da vontade. O ser humano tem a vontade enfraquecida e tem a inteligência perturbada. Dá para imaginar que uma das causas da idolatria é justamente o sujeito não conseguir entender que existe um Deus acima de todos os outros. Eu, durante muito tempo, fui idólatra por conta disso. Eu falava: não, você não pode dizer que Deus é a causa de tudo, porque você sempre pode perguntar qual é a causa de Deus, que é exatamente o que a gente provou ser impossível no começo da aula, certo? Só que a minha razão não alcançava isso. Eu não conseguia perceber
que essa retroação, essa retroatividade, essa volta ao infinito é irracional. Para mim, o irracional era você exigir que tivesse uma causa não criada para dar conta de tudo isso. Então, quer dizer, a minha inteligência estava perturbada, de modo que olha, isso não era razão para que eu fosse ateu na época. Isso era razão para que eu me dissesse, eu me declarasse pagão. Eu falava, existem forças da natureza. Existem forças da natureza. Como era o caso do Roberto Piva, que a gente foi entrevistar uma vez e que era um poeta pagão. Ele falava, não, Deus não existe, Deus é uma invenção porque o homem quer conter o caos, as forças sutis que estão caotizando o mundo o tempo inteiro. Então, uma das razões da idolatria pode ser a deficiência da inteligência humana, que não percebendo o onipotente, por assim dizer, ele acaba atribuindo o culto divino a seres mais poderosos do que ele, do que o homem. E os demônios são mais poderosos do que o homem, numa certa medida. As forças da natureza são mais poderosas do que o homem. A sociedade é mais poderosa do que o homem. A história pode ser mais poderosa do que o homem. Tudo depende do nível de humanidade que você realizou em você. Se você é um homem que vive no paradigma carnal, a sociedade é mais poderosa do que você. A história é mais poderosa do que você. O demônio, mais ainda. Além da fraqueza intelectual, que é a causa da idolatria dos anjos, das criaturas em geral, dos demônios, etc., dos planetas, existe a desordem afetiva. A desordem afetiva é a causa da idolatria no sentido do culto dos antepassados. É um afeto imoderado às pessoas que você gosta, pode ser um filho, como diz São Tomás. Se você colocou o amor pelo seu filho acima do amor a Deus, para algumas pessoas isso é insuportável. Se você fez isso, você já caiu em idolatria. Uma idolatria cuja origem psicológica é a desordem afetiva. E você pode estender isso para o político, para o sacerdote, né? Você pode estender isso para a comida, para o dinheiro. É tudo desordem afetiva. Então existe a idolatria do ventre, né? Pessoas que cultuam o próprio ventre, como diz a Escritura, porque você está colocando um bem sensível, que é apetecível, acima do bem universal, que também é apetecível, mas intelectualmente, né? E que desde que os seus afetos estejam minimamente ordenados, a sua inteligência não vai turvar e você vai conseguir percebê-lo e dar a ele, honrá-lo devidamente. Ele coloca ainda, ele fala dessas coisas em dois textos, na Suma Teológica e num comentário dele ao Credo. No comentário dele ao Credo ele também fala das causas da idolatria, mas ele utiliza politeísmo. E ele diz, ele coloca uma terceira causa, que é baseada no deleite que o homem tem em relação aos artefatos criados pelo ser humano, aos artefatos. Então ele cita a Bíblia, uma passagem onde diz assim: se o homem pegar um pedaço de madeira e fizer uma coisa muito bonita, vai ter homem que vai adorar aquilo ali. No mundo moderno dá para a gente perceber isso, né? Quando o Pasolini diz que os jovens de hoje descrevem muito melhor o motor dos seus automóveis do que as suas namoradas, assim, não está falando exatamente disso, mas ele captou algo dessa natureza, né? Então quer dizer, o culto da arte, né, não tem, talvez não tenha nenhum demônio envolvido a princípio, mas o culto da arte pela própria beleza dela, ele também coloca como uma outra categoria de origem da idolatria. Não seria nem desordem afetiva, nem fraqueza intelectual, mas o deleite na beleza. Talvez a idolatria em relação aos artistas, né, esse pessoal aí da mídia, caia nessa natureza aqui. Não sei, tá? Porque às vezes ela me parece que está inserida na origem da desordem afetiva, tá? Mas ele diferencia. Essas três origens psicológicas, desordem afetiva, ignorância intelectual
e deleite na beleza das coisas feitas pelas mãos humanas, ele chama de causas dispositivas da idolatria. Então elas dão uma disposição para você cair em idolatria. Aí ele pega e diz, mas existe uma causa que é completiva da idolatria. É aquela que completa essa disposição, que se aproveita dessa disposição. Aí ele diz aqui, quanto a outra causa, a completiva da idolatria, ela está nos demônios que provocaram para si o culto dos homens transviados, dando respostas por meio dos ídolos e fazendo outras coisas tidas pelos homens como miraculosas. Por isso a Escritura diz, todos os deuses dos gentios são demônios. Aqui no comentário ao credo ele diz a mesma coisa. A quarta razão pela qual os homens são levados a acreditar na existência de muitos deuses é a malícia do diabo. Este, desde o início, quis ser igual a Deus. Aí ele cita, colocarei meu trono no aquilão, subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías. Até hoje ele não revogou essa vontade, por isso esforça-se o mais possível para que os homens o adorem e lhe ofereçam sacrifícios. Não lhe satisfaz o ofertório de um cão ou de um gato, mas deleita-se quando lhe é prestado o culto devido a Deus. Idolatria. Disse o demônio a Cristo, dar-te-ei tudo isto se de joelho me adorares. Para que fossem adorados como os deuses, os demônios entraram nos ídolos e por meio destes davam respostas. Lê-se na Escritura, todos os deuses dos povos são demônios. Quando os gentios oferecem sacrifícios, fazem-no aos demônios, não a Deus. Então quer dizer, como ele coloca a malícia dos demônios como uma causa completiva, me parece que ela pode penetrar em todas as outras causas. E ele usa a palavra ídolo aqui, ele entrou nos ídolos, e todas as outras recaem sobre a categoria de ídolos aqui. Então, é isso. Foi só uma exposição sobre o que é idolatria, o que é superstição. Então não tem nenhuma exortação final. Geralmente a gente dá umas aulas, dá para você falar uma frase final assim de impacto. Essa não dá. A não ser tomem cuidado.